dedique esses minutinhos aqui para a gente falar sobre o assunto mais importante da história, o assunto mais importante da Bíblia, sobre salvação. E a salvação nos é conquistada através da justificação. E é a justificação pela fé. Justificação é a forma como Deus inocenta pecadores. E para falar sobre justificação, a gente pode pensar num tribunal. Porque a justificação é um ato jurídico. Deus é justo. E Deus não simplesmente chegou e liberou o ser humano. Perdoou o ser humano, fez vistas grossas diante do pecado. Não é assim que acontece. Porque um alto preço foi pago por mim e por você, pelo resgate da nossa alma, para que fôssemos salvos. Nós estamos ali diante do tribunal de Deus. Deus é o juiz de toda a terra, um Deus santo, cujos olhos tudo veem. E nós ali na posição de réus. E na posição de réus, lembrando que nós somos descendentes de Adão e Eva, então a gente herdou uma natureza pecaminosa. Então nós somos culpados de 3 formas: nossos atos pecaminosos, pessoais. Nós somos culpados através do pecado de Adão, que passou a todos os homens, e também por termos uma natureza pecaminosa. E isso fica evidente em nossas intenções, em nossos sentimentos, pensamentos. E esse tribunal é aquele que a gente passa antes de ir para o céu, certo? A Bíblia mostra claramente, Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então não existe purgatório, reencarnação, isso daí não existe. Pela Bíblia não existe, pelas religiões até pode ser que sim, mas na Bíblia não existe isso. Então, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E para entrar no céu, o critério é a perfeição. No céu não entra pecado. A Bíblia mostra claramente que nós somos pecadores. E mesmo que nós colocássemos numa balança os nossos pecados, os nossos atos de bondade, nossos atos de bondade seria como trapos de imundícia, como diz a Bíblia. Num tribunal não é assim que funciona, não é uma balança. Às vezes as pessoas pensam de forma equivocada nessa balança, mas não existe isso. Pense no tribunal aqui da terra. Um criminoso, vamos pensar lá, um assassino. Ele chega perante o tribunal e tenta convencer o juiz, ô juiz, eu cometi um assassinatozinho por aí, né? Mas eu andei praticando algumas boas obras por aí também. Eu andei dando umas esmolas por aí também, ajudei algumas pessoas. O juiz vai simplesmente chegar e liberar essa pessoa? Não. A justiça determina que o criminoso pague pelos seus pecados. E no tribunal de Deus é assim também. A alma que pecar, essa morrerá. Existe uma lei espiritual para isso. E a lei foi determinada por Deus. Aquele que pecar deve morrer. Então, no tribunal de Deus, se não tem como a gente colocar algo na balança, se não tem como a gente colocar desculpas, e se não tem como a gente se justificar porque a gente não tem como pagar pelos nossos próprios erros, então não há solução para nós. Em nossos próprios atributos não há mesmo. Só que no tribunal de Deus, aí entra em cena o Filho. É interessante isso, porque Deus, vendo que não existia solução para os nossos pecados, Ele mesmo entra com a providência. Porque não haveria solução para nós em nós. E como Deus amou, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a única explicação para o próprio Deus entrar com a providência diante da nossa insuficiência, das nossas obras, das nossas próprias justiças, é porque Deus nos amou. Então Jesus vem e assume o nosso lugar. Bom, se a alma que pecar essa morrerá, e Deus, como é justo, Ele não podia chegar e simplesmente nos liberar. E dizer assim, não, vai, eu vou te perdoar aí, tá liberado aí, tá livre. Mas daí a justiça não seria satisfeita. E Deus é justo. Cristo entra em cena. E Ele assume não somente a nossa punição, Ele assume também a nossa culpa no nosso lugar. De que forma que Ele faz isso? Ele faz vivendo uma vida justa aqui na terra,
Isso é importante. A vida justa que Jesus viveu, por quê? Porque vivendo uma vida justa, ele cumpriu a lei, de forma que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Outra coisa, ele morreu também na cruz, levando sobre si ali na cruz os nossos pecados e morrendo por nós, de forma que, como ele morreu, nós não precisamos morrer. Lembra que eu disse, a alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu de uma vez por todas por nós, certo? E ele não somente morreu por nós numa morte expiatória, Jesus veio como um Cordeiro de Deus numa morte substitutiva e definitiva. Mas não somente morreu, ele também ressuscitou, para que assim como ele vive para sempre, nós venhamos a viver com ele também. Então a morte não terá mais efeito sobre nós. Por isso que a vida eterna nos é garantida, porque Jesus venceu a morte. E assim como ele vive para todo sempre, nós temos também a vida eterna garantida e podemos viver para todo sempre com ele também. Então a justificação é um ato que acontece no tribunal de Deus, e ele é um ato jurídico. Deus tem uma lei para se cumprir. Deus não fez vistas grossas diante do nosso pecado. Providenciou a solução para os nossos pecados através do Filho, e ele nos perdoou. E não somente nos perdoou, ele nos justificou. Ele nos perdoou, zerando a nossa dívida. Jesus pregou lá na cruz. Nós não temos mais dívida diante de Deus. Essa dívida ela é ilustrada lá na oração ao Pai Nosso. Até a palavra pecado é sinônimo de dívida, biblicamente falando. Zerou a nossa dívida, então, e também colocou na nossa conta um crédito infinito de justiça. Porque Jesus viveu uma vida justa aqui nesse mundo, e a vida justa que ele viveu aqui nesse mundo é creditada na nossa conta que somos pecadores. Então isso é justificação. E isso não nos leva a pensar a viver dissolutamente. Não. Se nós nascemos de novo, nós vivemos uma vida de fé, nós não estamos vivos mais para o pecado. Nós vamos viver agora uma vida em gratidão a Deus e num processo de santificação, desejando agradar a Deus a cada dia, até o dia que definitivamente Deus nos chamar e assim nos encontrarmos com o Senhor e estarmos para sempre com o Senhor. Beleza? Então isso é salvação e justificação. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus morreu por mim e por você, para pagar essa dívida, para nos justificar, nos inocentar. Jesus pagou a dívida. Jesus pagou a dívida para quem? Para Deus, Deus Pai. Não pagou para o diabo, porque o diabo não tem nada a ver com essa história, tá bom? O diabo é o acusador. O diabo não tem nada a ver com essa história. Beleza? Existe uma doutrina por aí, uma teologia por aí, que às vezes algumas pessoas dizem que Jesus chegou lá e perguntou: ô diabo, qual é o preço que tu quer? Por essa humanidade aí que tá aí contigo. Eu quero o preço do teu sangue, então eu vou ali pagar o preço. Não tem nada disso. Jesus, o Filho de Deus, pagou o preço ao Pai, porque nós estávamos em dívida com Deus. E agora nós não temos mais dívidas perante o tribunal de Deus, porque nós somos justificados, certo? Como é que eu faço, irmão Tiago, para que essa promessa seja válida na minha vida? Tenha fé. Olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, quando você tem fé, quando você deposita totalmente a sua confiança em Cristo e toma posse dessa salvação, é pela fé. A justificação, ela vem pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é um dom, dádiva de Deus. Então nós obtivemos essa salvação única e exclusivamente pela fé. Não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas é por aquilo que Jesus já fez por nós, certo? Então, tome posse da vida eterna hoje, pela fé, única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é justificação, que é perdão, e qual é as bases, o alicerce da nossa salvação. Por isso que Jesus morreu por você. Que Deus abençoe sua vida e compartilhe esse vídeo. Um abraço.